provoca graves prejuízos ao meio ambiente. A água, todos nós sabemos, que é vital para qualquer ser vivo, homem, animal ou vegetal. Precisamos da água para a sobrevivência, para o plantio, para o consumo e para a criação de animais. Estima-se que mais de 7 milhões de pessoas no Brasil ainda não têm acesso à água potável. Porém, o uso irracional e a poluição de fontes importantes, como os rios e lagos, além da estiagem que ocorre no município de Beberibe, pode ocasionar a falta de água doce muito breve. Caso nenhuma providência seja tomada. Os principais causas da deterioração dos rios, lagos e oceanos são a poluição e a contaminação dos poluentes de esgoto. O ser humano tem causado grande prejuízo à natureza através dos lixos, do esgoto e dos objetos químicos industriais e mineração sem controle, desde a beira das nascentes de água. Para se ter uma ideia, os produtos que mais poluem os rios, lagos e mares são os detergentes, óleo de cozinha, óleo de automóveis, como podemos ver aqui na imagem, gasolina, produtos químicos usados em indústrias, tintas, metais pesados tais como o chumbo, o zinco, alumínio e mercúrio, muitas vezes deixados nas margens da nascente d'água. A introdução de substâncias poluentes nos corpos aquáticos gera uma gama de prejuízos ao ambiente, modificando as características do meio, altera a relação entre produtores e consumidores, gerando um desequilíbrio na cadeia alimentar. Isso ocorre porque, se acaso diminuir o oxigênio dissolvido, as espécies que realizam fotossíntese têm tendência a proliferar, enquanto as que necessitam do oxigênio na respiração podendo resultar numa situação de hipóxia. Essa alteração de relação entre produtores e consumidores pode levar igualmente à proliferação de algas e organismos produtores de produtos tóxicos. A inserção de compostos tóxicos pode ser absorvida pelos organismos, ocorrendo via acumulação, compostos que, entrando na cadeia alimentar, pode causar sérios danos ao próprio ser humano. Essa água poluída pode causar diversos efeitos prejudiciais à saúde humana, caso seja consumida, tais como a febre tifoide, a cólera, a disenteria, além dos efeitos A e B. Pode ser ainda, igualmente, por vetores de contaminação por doenças transportadas por mosquitos, como paludismo, malária, doença do sono, febre amarela e a dengue, onde há casos confirmados no município de Beberibe. I don't know who to trust. No surprise. You feel so far away from me. Em tempo por desmatamento, o processo de remoção total ou parcial da vegetação em uma determinada área. Geralmente esse processo ocorre para fins econômicos, visando a utilização comercial da madeira, das árvores e também para o aproveitamento dos solos, a agricultura, a pecuária e também a construção civil. Dentre as consequências do desmatamento, podemos citar o esgotamento do solo, com a intensificação do processo de erosão e desertificação. Também podemos citar a extinção ou degradação dos rios e dos lagos, graças ao maior acúmulo de sedimentos gerados, a ocorrência de desequilíbrios climáticos em razão da ausência das florestas, e a propulsão, gerar a umidade do ar e absorver o calor da atmosfera, dentre outros problemas. Podemos também combater o desmatamento no mundo e também no território brasileiro. É necessária a adoção de medidas em diferentes escalas, do individual ao governamental. Cada cidadão deve fazer sua parte, evitando que mais áreas urbanas, o número de árvores por habitantes não seja muito pequeno, preservando a vegetação existente e procurando cultivar novas espécies. Os governos também possuem a função de adotar medidas de conservação das áreas naturais com vigilância, fiscalização e repressão dos agressores das áreas preservadas de reservas naturais. O município de Beberibe, embora conhecido internacionalmente como ponto turístico litorâneo, é constituído também por uma grande área de sertão, cujas principais atividades desenvolvidas são a agricultura e a pecuária. Mas uma situação
situação desagradável muito presente em ambas as partes do município são as queimadas. A queimada, para quem não sabe, é uma prática primitiva de agricultura destinada principalmente à limpeza do terreno, para o cultivo de plantações ou formação de pastos, com o uso de fogo de forma controlada, que às vezes pode descontrolar-se e causar incêndio em florestas, em matas e grandes terrenos. Do ponto de vista agrícola, o ato de queimar áreas para o desenvolvimento da agricultura é uma ação totalmente negativa, uma vez que o solo perde nutrientes, além de exterminar todos os micro-organismos presentes no mesmo, que garante a fertilidade da terra. Dessa forma, a fina camada da superfície fica empobrecida e, ao decorrer de consecutivos anos, a situação se agrava gradativamente, resultando na infertilidade. Além disso, com o aumento da erosão do solo, interfere na qualidade do ar, além de, em alguns casos, acarretar danos à rede elétrica e outros elementos do patrimônio público. Outra questão que deriva das queimadas é o aquecimento global, pois a prática é a segunda causa do processo, ficando atrás somente das emissões de gases provenientes de veículos automotores, movidos a combustíveis fósseis. Isso acontece porque as queimadas produzem dióxido de carbono, que atinge a atmosfera, agravando o efeito estufa e automaticamente o aquecimento global. As queimadas praticadas para retirar a cobertura vegetal original para o desenvolvimento agrícola e pecuária provocam uma grande perda dos seres vivos, da fauna e da flora, promovendo um profundo desequilíbrio ambiental, às vezes em níveis sem precedentes. Elas podem diminuir muito as estatísticas brasileiras de ocorrência de incêndio. Fazer queimada só com a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e de maneira controlada. Apagar o fogo feito em acampamentos, utilizando água, para evitar que a brasa seja levada pelo vento para as matas. Não jogar pontas de cigarros acesos próximos de vegetação, não utilizar qualquer tipo de fogo em reservas ecológicas ou parques florestais. O que queremos ressaltar é a importância da responsabilidade de cada um, individualmente, policiar sua propriedade e região. Isto é vital, pois sem a ajuda deles, as autoridades pouco podem fazer para combater o avanço da devastação. Surprise, you feel so far away from me. Heavy thoughts sift through dust and the lies. Trying not to break, but I'm so tired of this deceit. Every time I try to make myself get